Salve pessoal, tudo bem? Então, vamos para a nossa segunda aula de tecnologias de automação, aula 2, que vai falar sobre internet industrial das coisas. Na nossa primeira aula a gente falou da indústria 4.0, né? E principalmente dos pilares que compõem a indústria 4.0. Agora a gente vai falar de alguns desses pilares nas próximas aulas. Então, eu vou começar falando da internet industrial das coisas hoje. Vamos falar alguns conceitos e definições. Vamos falar um pouco de internet das coisas antes de falar da industrial, para a gente entender as diferenças e as semelhanças. Vamos falar um pouco sobre a arquitetura das IoT, ou a internet industrial das coisas, né? Palavra comprida para ficar falando, mas enfim. Vamos falar também de conectividade, padronizações possíveis, alguns desafios que existem sobre esse assunto. E alguns exemplinhos de aplicações aí, principalmente para o pessoal que está indo para o final do curso, está pensando talvez em seguir nessas áreas novas, né? Ou querendo fazer um TCC, talvez, na área. Tem algumas possibilidades aí com Arduino bem interessantes também. Então, vamos lá. Bom, primeiro, conceito de internet das coisas, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a internet das coisas, ela é centrada no humano. Então, tem relação com os eletrodomésticos, os equipamentos que o ser humano usa e desses objetos estarem conectados, né? Então, vem essa ideia de objetos comuns que se transformam, então, em objetos conectados de alguma maneira à internet, né? Ou em redes. E 2021 agora se espera entre 28 e 30 bilhões de objetos conectados na internet. O que a gente pode incluir aí dentro desses objetos eletrodomésticos, né? Os eletrônicos que a gente usa, notebook, celular, smartphone. Hoje também tem algumas tomadas inteligentes que já tem para vender, questão de alguns outros eletrodomésticos, televisão, sistema de segurança, carro, né? Tudo isso integrado de alguma maneira e trocando informações. Então esses números crescem absurdamente, né? E é um número muito grande. Se a gente pensar hoje, né, só no entorno de vocês, a quantidade de dispositivos que a gente tem já capazes de conectar, né, o celular, a TV, computador, entre vários outros, né. Então tem essa coisa de machine to user, né, que é uma máquina para o usuário. Então essa troca, né, de máquina para usuário e de usuário para máquina. E os dados que geralmente vão ser trocados entre esses dispositivos de internet das coisas são dados relativos ao ambiente, por exemplo, medir a temperatura, medir a umidade, a quantidade de luz, monitorar alguma questão de incêndio, de fumaça, dar algum tipo de feedback, né, para o usuário ou para o ambiente. Por exemplo, ligando ou desligando um ar-condicionado para controlar a temperatura. Outra coisa é ativar e desativar dispositivos em momentos específicos, né? Agendar um horário para ligar a cafeteira de manhã, acionar uma luz em um determinado horário. Alarmes para dar avisos aí de diversos, né? De intrusão no ambiente ou de incêndio e tudo mais. Bem como processar dados do ambiente, que eventualmente esses dados podem ser usados para alguma análise mais aprofundada de alguma questão. Outra coisa também que a gente nem comentei aqui, mas acho que está no próximo slide, é a questão de monitoramento de saúde também, né? É um exemplo. Mas então a gente vai ter smart devices, smart things, né? Coisas inteligentes, dispositivos inteligentes. Porque se usa coisa, porque, pode ser qualquer coisa, a gente pode inventar coisas novas, objetos novos, dependendo do que a gente precisa fazer. Quando a gente falar do Arduino, IoT, depois a gente vai entender melhor. Mas então a internet das coisas ela é centrada no humano, né? E na interação com o humano. Então ela se torna uma tecnologia disruptiva no sentido de que muda, né? De que muda um paradigma para problemas da sociedade. Então a gente pode ter hoje smart cities, né? Exemplo dessa figura aqui embaixo, onde a gente tem diversas coisas ligadas umas nas outras, né? Questão de saúde, casa, energia, mobilidade, tudo isso de alguma maneira integrado e capaz de trocar dados e informações. Transporte inteligente, né? Exemplo básico de aplicação é tu ter um aplicativo onde tu pode estar esperando o ônibus na parada de ônibus e saber se ele vai levar 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos para chegar. Com isso tu consegue te organizar melhor para sair de casa também.
e não perder tanto tempo na parada, né? Enfim. Monitoramento de poluição, né, coisa importante nas cidades, e monitoramento de saúde das pessoas. Então aqui tem um exemplinho de uma estrutura, né, para monitorar as condições de um paciente, né. Ele usa um instrumento ali, ou vários instrumentos no corpo, que vão monitorar movimento, batimento cardíaco, respiração. Isso vai estar ligado de alguma maneira num dispositivo, por exemplo, através do Bluetooth, né, ou da wireless, ligado num celular, por exemplo, que pode estar monitorando ele também, ou vendo a localização. Isso ligado numa infraestrutura de internet, né, que a gente pode ter em casa, seja celular, seja Wi-Fi, seja conexão de fibra, né, banda larga, e isso vai aí para os sistemas de emergência, família, clínicas, né, que estão monitorando esse paciente. Então, é uma aplicação muito boa hoje, pensando na questão aí de que as pessoas estão mais isoladas, né? E é uma tendência, na verdade, né, as pessoas ficarem cada vez mais solitárias e isoladas. Então, isso aqui faz muito sentido e é um potencial muito grande de trabalho, né? O que mais sobre a internet das coisas, pessoal? A arquitetura é mais simples também, né? A gente pode ter com a internet, então, os diversos dispositivos na nossa casa, por exemplo, ligados através de um roteador numa nuvem e acessível pelo smartphone também dessa nuvem em qualquer lugar, né? A gente monitorar a distância. E a gente pode ter arquiteturas também de rede local apenas, sem conexão à internet, mas os dispositivos ligados numa rede local pequena e também onde outro dispositivo, um celular, pode estar conectado e trocar dados então entre eles, tá? Isso é coisa que hoje acontece, né? A gente consegue controlar alguns televisores pelo celular, né? YouTube, tudo isso também. Bom, um exemplo interessante aí que eu conheci nos últimos anos, né, só questão de exemplo, é um aplicativo da Samsung que é o SmartThings. É um aplicativo que eles oferecem em alguns dos celulares deles, que tem o objetivo de controlar, fazer automação residencial mesmo. Então, como é que funciona? Na casa vão ter vários dispositivos Wi-Fi, né, ou dispositivos conectados à rede, tomadas inteligentes, TV, tudo mais, cortinas, luzes. E uma vez que vocês têm esses dispositivos e eles são compatíveis com essa aplicação aqui, né? Vocês podem fazer automações, né? Ou programar alguns eventos para ligar, desligar luzes, abrir as cortinas, ou criar cenários, né, de automação onde, eu tô em casa, então quero a casa desse jeito, com música, com iluminação tal, né? Ou se eu tô saindo, desliga todas as luzes e tudo mais. Então é uma solução genérica, mas que eles têm uma série de dispositivos de vários fabricantes na biblioteca deles disponíveis para a gente fazer essa automação residencial. Então é só comprar os dispositivos compatíveis e a gente é capaz de controlar pelo celular, né? Pela aplicação. Bom, quais são os requisitos principais da internet das coisas? Flexibilidade, a primeira. O que quer dizer flexibilidade nesse contexto? É a possibilidade de conectar muitos dispositivos e incluir muito mais, né? E diversos dispositivos de diversos fabricantes, tudo isso, né? E flexibilidade no sentido de facilidade de colocar esses dispositivos funcionarem. E outra coisa é a escalabilidade, que é a capacidade de expandir e incluir novos dispositivos na rede. Que isso é fundamental, pensando, né, que a gente vai ter bilhões de dispositivos, eventualmente centenas, num único local, né, conectados. Essas redes têm que ser escaláveis, ou seja, ter capacidade de permitir que todos esses dispositivos troquem dados de maneira adequada. Quantas tecnologias que a gente tem usado para comunicação na IoT, tá, pessoal? Bluetooth, né, alguns metros, RFID, etiquetas para identificar alguns objetos também, principalmente em processos industriais, e o Wi-Fi e Ethernet em casa. E aí esses dispositivos, todos eles geralmente vão se comunicar por TCP/IP, que é um dos protocolos de internet, é um protocolo já com vários anos, bem consolidado, onde cada dispositivo, né, é endereçado por um endereço IP. E se a gente pegar a história da internet, a primeira internet ela conectava universidades e máquinas espalhadas por diversas universidades no país, né? No caso dos Estados Unidos se criaram algumas redes, na Europa também, mas essas redes interligavam os
as universidades para que eles pudessem trocar artigos, informações, dados, tudo isso, né? Então, quando se criou a internet, se pensou que 2 na 32 endereços, né, que são os 32 bits do protocolo do padrão IPv4, que é o mais antigo do TCP/IP, iam servir para dar conta. Só que isso aqui são 4 bilhões de endereços e hoje já ultrapassou muito. Então, alguns anos atrás já veio o IPv6, onde os endereços dos dispositivos eles são dados por 128 bits, tem que corrigir aqui, 2 na 128 endereços, permitindo então aí trilhões e trilhões de endereços, tá? Possíveis IP. E aí a gente consegue endereçar todos os dispositivos necessários nessas redes, tá? Então, o endereço IPv4, ele tem geralmente 4 números que identificam ele, e o IPv6, então, tem muito mais, tá? Eu vou ter que corrigir isso aqui, mas enfim, é só a título de curiosidade mesmo. Agora, mudando a chavezinha para a internet industrial das coisas, pessoal, primeiro, ela não é orientada ao humano que está ali, ela é orientada à máquina, é orientada à conexão entre máquinas, né, entre dispositivos e equipamentos e maquinário em geral. Então essa é a primeira diferença. A internet industrial das coisas, então, é um requisito para manufatura inteligente, para manufatura digital, que é o que a indústria 4.0 compreende, né? Então ela é um dos pilares, né? Que tem o objetivo de quê? De conectar todos os recursos que a manufatura, né, e a planta de automação tem disponíveis. Seja CLP, seja a máquina, seja os humanos, seja os robôs, seja os produtos que estão sendo manufaturados, né? E pegando todos esses dados e conectando aquela pirâmide da automação que a gente já vinha falando. E essa coleta desses dados, né, gera grandes quantidades de dados, mas que se espera que, sabendo esses dados, tendo conhecimento deles e coletando os dados adequados, a gente consiga otimizar esses processos e fazer essa operação ser mais flexível e mais ágil, né? Então, a internet industrial das coisas também é uma integração de tecnologias. Isso é muito importante vocês estarem atentos. A integração no sentido de pegar esses diversos equipamentos com protocolos diferentes e fazer eles conversarem, serem capazes de trocar dados, né, e permitir o acesso a esses dados em todos os lugares. Então, o objetivo dessa internet industrial das coisas é aumentar o conhecimento sobre sistemas industriais, né? Incluir mais sensores ou ter acesso a dados de sensores que vão ser importantes para monitorar. Outro detalhe, né? Que geralmente os dispositivos de internet industrial das coisas, eles vão ter poucos dados, eles vão trocar poucos dados. Quer dizer o quê? Que um sensor, muitas vezes, pessoal, é uma chave on-off, é um liga-desliga. A maior informação que ele vai dar é que há presença de algum objeto, não há presença, tem um alarme ativo, tem um alarme inativo, né? Então são poucos dados, assim, em termos de bytes, né, de informação. Enquanto que uma entrada analógica aí, ela vai ter de 12, 16 bits, ou até um pouco mais, que são 2 bytes. E essas taxas de amostragens aí são bem pequenas. Então, tem sensores, pessoal, que vão ser monitorados a cada segundo, a cada 5 segundos, a cada minuto, a cada 10 minutos, 1 hora, porque não muda muitos valores nesse período. Em alguns outros a gente vai ter aí taxas de até 1 kHz, pouco mais. Pensando em 2 bytes, 16 bits, né? Dá 2 kB por segundo. Então, são taxas muito pequenas de troca de dados que precisam ser feitas. Só que, claro, né, pensando aí num universo de máquinas dentro de um parque industrial, o volume de dados fica grande porque são muitos equipamentos que têm que ser monitorados e dados coletados, né? E, claro, a internet industrial das coisas não tem nada a ver com a automação, ela não substitui, ela só tenta buscar mais informações. Botei um exemplinho aqui da figura de um carro, né, só para a gente ter ideia ali de também como tem sensores dentro de um carro, é mais ou menos essa analogia de uma máquina, né, que a gente vai monitorar com várias coisas importantes. Então, uma das demandas que a gente vai ter para essa tecnologia, né, da internet industrial das coisas é a escalabilidade também, a necessidade de conectar muitos dispositivos na rede, né, a rede tem que ser capaz disso, a baixo custo. E a gente tem que estar ciente que esses dispositivos que a gente vai conectar, eles têm uma capacidade muito baixa, né,
em termos de energia, principalmente porque muitos dispositivos vão ser alimentados a baterias e pilhas, né? Por exemplo, no protocolo Wireless HART aí, tem-se uma expectativa de que as baterias desses dispositivos durem até 10 anos, dependendo de como tu faz a monitoração, né? Então, é pensado, é projetado para que dure bastante tempo, né? As baterias. Então, a energia é muito limitada. O processamento é limitado, quer dizer que dentro desses dispositivos tem um processador mínimo para atender as necessidades do padrão, né, que ele vai atender. E então uma CPU muito simples, que não vai poder fazer coisas muito complexas na maioria das vezes. E o hardware, então, também simples, né, com pouca memória RAM, pouca memória flash, né, que é a memória onde fica o programa. Então é bem limitadinho. E aí a gente vai ter uma série de requisitos na indústria, nessa internet industrial das coisas, pessoal, que são, em algumas aplicações, baixa latência, que é o tempo que leva para uma mensagem ser transmitida de um ponto a outro. Determinismo, que é a garantia temporal. Assim, ó, a gente precisa, em aplicações de controle, garantir o determinismo, que é ter uma certeza de quanto tempo vai levar para determinada operação acontecer. E no caso aqui, a gente está falando de determinismo da rede, é a gente conseguir prever que, por exemplo, eu tenho uma certeza de que em 1 segundo essa mensagem vai chegar onde ela precisa estar, ou em 10 milissegundos, ou em 100 milissegundos. Porque se a gente não tivesse determinismo, essa certeza do tempo, né, a gente não consegue estimar se os nossos laços de controle vão funcionar bem. E, além disso, né, a gente não consegue matematicamente dizer que um sistema está atendendo, né, as necessidades de tempo para o controle funcionar bem, tá? Então esse é o determinismo, é uma coisa super importante nas redes industriais. Eficiência, isso aqui está associado com erros, né, falhas e facilidade de instalação, tudo mais. Custo relacionado a isso, né, quanto a gente vai gastar para colocar esses dispositivos, né, tem que ter um custo que vale a pena em relação a conexões cabeadas, por exemplo. Confiabilidade, pessoal, que está relacionado à confiabilidade das comunicações, a garantia de entrega de mensagens. A gente, por exemplo, se a gente está monitorando uma máquina a cada segundo, e essa informação é importante para a gente manter o controle dessa máquina, né? A gente tem que ter uma confiabilidade muito grande que as mensagens vão chegar. Qual que é essa confiabilidade hoje? Está em 99%, 99,99%. Ou seja, é a certeza de que uma mensagem vai chegar no destino dela, né? Que o dado vai chegar onde ele precisa chegar. Outras duas coisas também que a gente tem de requisitos é segurança, que é a garantia de que os dados estão protegidos, e a privacidade, que é a garantia de que só aquelas pessoas que precisam da informação vão ter acesso a ela. Então esses são dois aspectos muito críticos também dentro dessas aplicações hoje. Uma vez que a gente quer ligar tudo na internet, né, e trabalhar com armazenamento em nuvem, a gente precisa garantir isso aí. Então, assim, para a gente poder fazer uma análise um pouco mais acadêmica também, né? Eu peguei esse artigo aqui de referência, que é o Industrial Internet of Things, Challenges, Opportunities and Directions, que é um artigo que foi publicado no final de 2018 na Transactions Industrial Informatics, que é uma das principais revistas acadêmicas da área de informática industrial. E ela foi escrita por uma série de acadêmicos bem conhecidos aí. O Cicini, que é um italiano, o Abuzayed Saifullah, que é um cara que já trabalhou muito com rede sem fio, tem vários artigos aí super de referências nas áreas, né? O Song Han, que também trabalhou aí com o protocolo Wireless HART, fez umas publicações muito importantes na área de redes industriais. Esse Jenner Hage aqui eu não conheço, e o Gide Lund também fez trabalhos bem relevantes aí na área de rede sem fio. Então eles são pesquisadores do mundo inteiro, de grupos bastante conhecidos nas áreas de informática industrial aí, e que causaram grandes impactos, né, com as suas publicações, tanto no mundo acadêmico como
em toda a base aí que a gente usa para a internet industrial. Então, partimos mais ou menos desse artigo para ver algumas questões. Uma das coisas é a relação entre os conceitos, né? A gente tem a internet das coisas, os sistemas cyberfísicos, né? Que é aqueles sistemas onde a gente vai representar digitalmente o sistema físico. Dentro do escopo da internet das coisas, a gente tem a internet industrial das coisas, e aí a convergência entre os sistemas cyberfísicos e a internet industrial das coisas, então seria a indústria 4.0, né? Que é esse meio termo onde engloba tudo. Essa é a visão dos autores quanto a onde está localizada a indústria 4.0 dentro dessas tecnologias. E aí eles fazem uma comparação também nesse artigo bem bacana, né? Eles comparam então a IoT com a Industrial IoT. Primeiro sobre o ponto de vista do impacto que ela causa. No caso do consumidor, né? É uma revolução, né? Uma mudança mesmo. Enquanto que na industrial é uma evolução. É só uma melhoria do que já vinha existindo, um aperfeiçoamento, né? Enquanto que aqui é algo totalmente novo. A gente controlar a nossa casa remotamente, monitorar remotamente, por exemplo, é uma coisa muito diferente já, né? Para os nossos hábitos. O modelo de serviço aqui, ó, centrado no humano e orientado às máquinas, né? Que nem a gente falou antes. E o status, né? Então, o status hoje da IoT são novos dispositivos e padrões sendo criados, né? E produtos também. Enquanto que na industrial, a gente tem os dispositivos já existentes, os padrões existentes. Já existem coisas, né? Pensadas para isso. Questão de conectividade, né? Arquitetura, de como os dispositivos são ligados e tal. No caso aqui do consumidor é ad hoc. Isso aqui quer dizer que os nodos geralmente são móveis e a infraestrutura não é tolerada. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que o cara vai querer botar uma tomada nova, ele não vai querer ter que puxar um fio de não sei aonde para funcionar. Ele vai colocar esse dispositivo em qualquer lugar e ele tem que se conectar. Então, ad hoc no sentido de que os dispositivos podem se mover, né? Então, tem uma área de cobertura, logo dá a entender que a gente vai usar tecnologia sem fio, né? Enquanto que aqui na industrial ela pode ser estruturada. Por quê? Porque as máquinas não vão se mexer na maioria das vezes, né? Algumas das máquinas que a gente vai tentar integrar, elas estão fixas, então pode ter um cabeamento fixo, pode ter essas coisas. Podem ter dispositivos móveis ligados a algum tipo de rede sem fio, mas está tudo centralizado, né? Tudo se congrega em alguns dispositivos principais. E gestão centralizada da rede. Isso aqui quer dizer que vai ter um dispositivo central ou uma central que vai ser responsável por controlar e configurar toda a rede e os dispositivos, né? Isso tem a ver com a pirâmide, a integração, né? Criticalidade, pessoal, é sobre alguns requisitos que vão existir, né, nessas aplicações. Por exemplo, nas de consumidor não tem requisitos tão estritos. Isso quer dizer que se tiver atraso, se cair a conexão durante um tempinho, se o dispositivo estiver indisponível por um tempo, não vai ser tão crítico, né? Com exceção aqui de aplicações médicas. Mas agora numa indústria, se um dispositivo não consegue acessar, né, um controlador não consegue acessar a informação do sensor ou perde comunicação, pode afetar o processo, então é crítico, né? Então a gente tem aqui várias questões de temporização, né, que eu falei, confiabilidade dos dados, né, garantias de entrega da troca de dados, segurança e privacidade, e o volume de dados, ó, que daí sim é de médio a alto aqui, né, vai ter vídeo, vai ter streamings, enquanto que na industrial a gente vai ter bastante grande, né, não é. Por que ele colocou como mais grande do que tem aqui no volume do consumidor? Porque são muitos dispositivos gerando informações. Então essas são as principais diferenças, né? E a questão da criticalidade, só para fechar, então, quando a gente fala aqui na Industrial IoT, a gente vai ter monitoramento e supervisão, né? Monitorar os processos, né? Ter uma tela de supervisão, a gente vai acompanhar, que pode ter pequenos atrasos, mas quando a gente fala de controle, né, dos CLPs fazendo um controle de velocidade de uma esteira, de uma máquina, de rotação, um servo controlando, né, um passo ali da máquina, então a gente tem
que tem uma confiabilidade muito grande e tempos de resposta curtos para o controle funcionar. E outra coisa também é intertravamento e alarmes, né? A gente não pode sofrer na Industrial IoT um alarme, né? Um alarme de parada e levar 10 segundos para ser notificado nas outras máquinas, né? Por causa de uma falha de comunicação e tal. Porque isso aqui pode envolver um acidente muito grave, né? De falha e de danos. Então, outro exemplinho aqui. A mina de Rio Tinto, que ela fica na Espanha, é uma mina bastante grande lá de minério, extração de minério. Ela gera 2,4 terabytes de dados por minuto nas suas operações. Então, todos os dispositivos e equipamentos que estão interligados aqui geram esse volume de informações por minuto, né? Um troço absurdo. E então, tá, Big Data é isso aqui, tá? Bom, vamos pensar um pouco agora o que está acontecendo na questão de estado da arte, né, que esses autores nesse artigo apontam. Primeiro, a questão de arquiteturas de referência, que são arquiteturas que vão dar um norte, assim, para o engenheiro que vai fazer a automação e que vai fazer a integração dessas tecnologias. É bom ele ter algum norte, né? E essas são as arquiteturas de referência. Nesse caso, a gente tem aí a IC, que nem eu falei, Industrial Internet Consortium, que busca, através dos seus trabalhos, padronizar algumas arquiteturas, alguns pontos de vista, algumas definições aí de modelos de negócio, de uso e funcionalidade dos equipamentos e da tecnologia e de implementação, né? Para definir para o cara que vai aplicar isso aqui de acordo com as, digamos, orientações desse consórcio, os protocolos, interfaces e equipamentos e tecnologias que serão necessários. Então, as arquiteturas que a gente fala aqui, pessoal, elas são de alto nível. A pirâmide da automação, por exemplo, né? Ela é uma coisa de alto nível ali, que é para dar uma abstração e da gente entender todo aquele contexto, né, da pirâmide, de como ocorrem as trocas de informações. Aqui no mesmo caso, assim, é uma arquitetura que vai tentar identificar o cenário onde vai ser aplicada essa tecnologia, né, da internet industrial das coisas, e aí nortear no sentido da gente conseguir identificar as demandas que a gente vai ter nessa aplicação, em termos de escalabilidade, de modularização, interoperabilidade, né, que é a habilidade então de equipamentos de diferentes fabricantes trocarem dados, extensão também relacionada aí ao nível de integração. Então, são modelos, essas arquiteturas que vão estar disponíveis nos documentos, geralmente modelos em multicamadas, né, onde a gente vai ter diferentes serviços em cada camada e também tecnologias diferentes. É quase uma pirâmide de automação, só que isso aqui é voltado então para a internet industrial das coisas e para a indústria 4.0. Então são 4 níveis aí identificados, né? Isso aqui eu puxei da Wikipédia, que também conversa com esse artigo. Camada de dispositivo, onde a gente vai ter o hardware, né? Os CLPs, as máquinas, os sensores. Esses dispositivos, então, ligados geralmente a um CLP, que vai passar por uma camada de rede, onde a gente vai ter, então, protocolos para trocar dados, Wi-Fi, cloud, onde esses dados das máquinas, dos sensores, vai ser coletado e passado por essa rede, então armazenado, e por uma camada de serviço, onde vão ter aplicações que vão puxar esses dados e vão fazer as análises, né, desses dados e transformar em informação. Isso aqui daí já vem a parte de machine learning e inteligência artificial, que é pegar esses dados todos e transformar isso em informações úteis, né, para quem for utilizar. E aí, por fim, a camada de conteúdo aqui, onde a gente vai ter dispositivos de interface, telas, tablets, onde o operador e o usuário vai ter acesso a essa informação. Se a gente pensar ali, né, em 2,4 terabytes de dados por minuto, nenhum ser humano vai ser capaz de pegar aquilo ali, ler tudo aquilo lá, ver todos esses dados e inferir alguma informação. Então essa é a ideia dessas camadas, é pegar esses dados, filtrar eles de alguma maneira automatizada, né, e usando as ferramentas de machine learning, e trazer para o usuário só a informação já processada, né, para facilitar o trabalho dele.
que é mais ou menos o que a gente busca fazer também numa tela de supervisão, né, de sistemas supervisórios. Não interessa para o cara saber se um sensor fim de curso está ativo ou não. Interessa para ele saber se o processo está funcionando, a máquina está rodando, né? Então a gente vai tentar trazer informações úteis para ele, né? E não sobrecarregar ele com informações. Quanto mais a outra arquitetura de referência aqui é a Three Tier Pattern, padrão, né, de 3 níveis, que é Edge, Platform e Enterprise, onde a gente vai ter os dispositivos lá embaixo, né, sensores e atuadores ligados aos controladores. Os controladores ligados então a gateways e uma conexão, né, de internet, por exemplo, ou de rede. Uma plataforma aqui, onde vai ser realizada a troca dos dados, coleta de dados. E lá em cima o nível de empresa, então, onde as aplicações vão acessar esses dados e as informações e análises, tá? E o Edge, no caso, é a ponta, lá onde tem as máquinas, né? Domínio de segurança e monitoramento e controle. Então são esses 3 níveis. E o que é apontado aqui, né? Redes de proximidade, redes de acesso e redes de serviços, né? E o que a gente tem aqui também? A latência aumenta, quer dizer que para acessar dados do nível inferior aqui em cima leva mais tempo, né? E a agregação de dados é maior, ou seja, a gente vai pegar todos esses dados aqui, juntar eles em pacotes de informação e passar para cima, né? Então essas setas tentam indicar isso. Outro exemplinho de arquitetura de referência que está na Wikipédia, também, né? Edge, Network e Cloud. Só troca aqui o Enterprise por Cloud, tá? Mas é a mesma coisa, sensores e atuadores lá embaixo, né? Os CLPs fazendo controle em tempo real, interface com o usuário, né? A tela da máquina HMI, e uma conexão com a internet aqui, eventualmente uma conexão sem fio com outra rede, e aí a nuvem e a série de serviços disponíveis, né? Análise, relatórios, planejamento, otimização, engenharia. Então essas são as arquiteturas que vocês vão ver aí quando o pessoal estiver falando de integração de sistemas. Então algumas máquinas estão isoladas e a tarefa vai ser integrar essas máquinas umas com as outras. Ora vai ser pegar as informações que esses CLPs disponibilizam e passar isso de alguma maneira para a nuvem, né? Então são uma série de trabalhos diferentes que são possíveis dentro dessas arquiteturas, e é isso aqui que a gente tem que mais ou menos usar para nortear as aplicações. O que mais sobre arquitetura de referência, pessoal? A gente tem hoje arquitetura empresarial, né? Esse aqui é mais ou menos a pirâmide da automação, onde a gente tem as áreas aqui de processo, de controle básico, controle de área, controle de manufatura, né, que seria a operação do sistema de manufatura inteiro, zona demilitarizada, isso quer dizer, pessoal, uma zona de rede, no caso, que tem algum nível de proteção para que não se tenha acesso direto a esses dados aqui, né? Externamente. Então é uma zona que tem um certo nível de proteção, de segurança, de acesso a dados. Em cima disso a gente tem aí o nível de empresa e de negócio, de planejamento. Então são os níveis de automação aqui. E aí o que muda para a arquitetura de referência de internet industrial das coisas e da IoT em si é a gente vai ter nuvem e edge aqui, né? Nesses níveis. Que é os dispositivos, a conectividade deles, computação edge. Edge Computing tem a ver com capacidade de processamento local, né? Na nuvem esse processamento está longe, enquanto que no edge ele está local. E aí na nuvem aqui a agregação de dados, abstração de dados, aplicação e colaboração. Também são exemplos aí. Quanto à conectividade, pessoal, que seria outra coisa que eles pesquisaram, né, no estado da arte. E eu não sei se eu comentei, mas o estado da arte, basicamente, ele é uma revisão do que tem de mais recente numa determinada área de pesquisa ou de tecnologia, né, ou de conhecimento. Então, quanto à conectividade, o que eles indicam, né, é que se evitem soluções proprietárias isoladas. O que quer dizer isso aqui? Ao invés de tu comprar uma solução de um fabricante
e essa solução desse fabricante ser fechada, tu não consegue conectar, trocar dados com tecnologias de outros fabricantes, né? Então isso é recomendado que não se faça, né? De buscar soluções proprietárias isoladas. De alguma maneira tem que ter formas, né, e estruturas que tu possa permitir interoperabilidade e a troca de dados entre os equipamentos. Dando um exemplinho aqui nessa pirâmide aqui, pessoal. A gente tem 3 níveis nessa pirâmide de conectividade. O nível de rede, com as redes físicas, né, o Wi-Fi, o Ethernet aqui embaixo e os outros protocolos. Uma faixa de rede IP, onde a gente vai ter a troca de dados. Camada de transporte para troca de mensagens. E aqui, ó, na camada de framework, né, o OPC. O OPC é uma forma que já tem alguns anos de troca padronizada de dados em aplicações de automação e outras. Então, por exemplo, essas soluções proprietárias deveriam, no mínimo, prover algum tipo de conexão com um servidor ou cliente OPC para a gente poder trocar dados entre sistemas, senão fica muito difícil da gente integrar as coisas. Em cima disso, o nível de aplicação, então. Então, o OPC, vocês vão aprender em sistemas supervisórios e também em barramentos um pouco, está relacionado com isso, com uma troca padronizada de dados. Então, hoje é uma das soluções mais aceitas e mais utilizadas. A maioria dos programas de computador, MATLAB, C, ferramentas de desenvolvimento de aplicações conseguem se conectar via OPC, tá? E então, a existência de field buses é outra coisa, né? Field buses são os barramentos de campo, os barramentos que a gente usa para integrar os equipamentos no chão mesmo de fábrica, maquinário, que eles têm pouca interoperabilidade entre si, justamente porque, por exemplo, o Modbus não conversa com o DeviceNet ou com o Profibus, né? Cada um funciona de um jeito. Se a gente quiser conectar eles, a gente precisa colocar um CLP lá que tenha um slot para Modbus, um slot para Ethernet, ou para o DeviceNet e outros, né? Então tem pouca interoperabilidade. O que está acontecendo hoje? A maioria dos CLPs está usando Ethernet IP, né? A maioria dos fabricantes. Para integrar, né? Até nessa próxima figura eu já explico diversos dispositivos e equipamentos através da Ethernet, né? Que seria o cabinho azul. Só que claro que aqui é um padrão industrial, é um protocolo um pouco diferente, voltado para indústria. E o OPC, que nem eu falei para vocês, para trocar dados de maneira padronizada. Falando do Ethernet IP, só para dar um exemplinho também, pessoal, o Ethernet IP, ele é uma tecnologia que vai estar disponível em CLPs aí, inversores, servomotores, sistemas de supervisão, para conectar, né, a altas taxas de dados com baixa latência e determinismo temporal vários equipamentos. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de um CLP que está ligado no supervisório e outros através do Ethernet IP, sendo que a gente vai ter outras redes com outros controladores aqui, que vão estar ligados nessa Ethernet IP, uma vez que ela é bastante rápida e ela tem a característica que a gente mais precisa nos protocolos de comunicação industrial, que é o determinismo. E a partir disso aqui, né, a gente consegue aí colocar, então, um OPC, por exemplo, para conseguir acessar esses dados de outras redes em outros locais, tá? Aqui tem um exemplinho, então, de um switch Ethernet IP, que ele é diferente, ele é feito para a indústria, para aplicações industriais mesmo, então ele funciona um pouquinho diferente, né? Ele tem outra camada de acesso ao meio dentro do protocolo de comunicação. Outra parte de conectividade IoT, pessoal, são os links wireless. O que acontece? Na indústria não vai se utilizar Bluetooth para controlar a máquina, não vai se utilizar Wi-Fi, principalmente por várias questões que a gente vai ter de problemas de garantia de tempo, de determinismo temporal e de falhas de comunicação, interferência, que tudo isso afeta bastante no chão de fábrica. Então tem alguns padrões, por exemplo, o Wireless Heart, o ISA 100, o IAPA, que são padrões que existem hoje para conectar sensores, né, com baixo consumo de energia no chão de fábrica, porém elas são de baixa escalabilidade, ou seja, não é para colocar muitos dispositivos numa rede, tem uma cobertura pequena, quer dizer que são alguns metros, aí 30, 100 metros no máximo, às vezes, que tem de cobertura,
Então, se tu vai botar um dispositivo sem fio ali, o ponto de acesso dele tem que estar no máximo 100 metros longe e pouca infraestrutura. E aí, 3, 4, 5G também, né, que são aí as conexões as de celular, tem grande cobertura, infraestrutura externa e alta escalabilidade. Mas não vi muitos usos ainda. E aí, nas residenciais e comerciais, né, Wi-Fi Bluetooth, LoRa, que também é um padrão novo aí de automação. Então a gente tem essa questão da conectividade e a gente tem uma demanda muito grande de reduzir a latência, né? Fazer essas redes serem bastante rápidas para poder fazer mais atividades remotas e controle remoto. E bom, pessoal, a padronização é uma questão bem crítica aí na internet industrial das coisas. Isso aqui tudo é muito recente, né? Esse artigo é 2018. Então tá tudo muito ainda no nível das ideias, no nível de abstração. Que nem eu falei para vocês, a IEC aqui é um dos poucos consórcios que está tentando padronizar essas tecnologias, né? Então não tem soluções bem redondinhas, bem prontas assim para essa questão de internet das coisas. Tudo tem que ser meio que construído e integrado, né? Usando o OPC e outras interfaces de troca de dados aí. Então a gente ainda está engatinhando, mas a gente está engatinhando por uma questão aí do 5G, também da comunicação com 5G, que é a nossa próxima aula, falar um pouquinho disso aqui. Que a ideia é a gente ter latência muito baixa, né, menos de 1 milissegundo nas comunicações. Bom, questão de oportunidades, pessoal, então, que a gente vai ter com a internet industrial das coisas. Os principais objetivos, então, aumentar a produtividade e eficiência, otimizar os processos, né? Alguns exemplos aí de aplicações que deram certo, né? No Reino Unido, a Thames Water, que é a distribuidora de água, é a Corsã deles, de água e esgoto de Londres, colocou então 100 mil medidores aí de água, medidores inteligentes. Esses medidores espalhados pelas casas, né? Inclusive as residências têm lá um medidor e ele tem uma comunicação sem fio. Provavelmente se carrega pela própria vazão da água ali, a bateria. E ele troca dados, então, com uma central para passar relatórios. Com isso, pessoal, com esses monitoramentos que eles fizeram, eles conseguiram detectar mais de 4 mil vazamentos ali no período que foi analisado e poupar aí 930 metros cúbicos de água por dia na cidade, que é bastante coisa, né? E é uma cultura um pouco mais, assim, de preservação mesmo, de consciência ambiental que eles têm lá. Hoje já tem umas reportagens, inclusive uma dessas que está nos links aqui, onde eles adicionaram mais 400 e poucos mil medidores lá. E na Mitsubishi Chemical no Japão, aí que foram colocados 800 dispositivos HART na planta, não sei se é wireless HART ou HART, aqui não ficou claro, mas que a ideia é para fazer a gestão do processo em tempo real e isso gerou uma economia estimada de 20 a 30 mil dólares por dia nos processos, né? Então aí são os principais objetivos da internet industrial das coisas, otimização. Só que a gente pode estender essa visão para a agricultura, né? Se a gente pensar aqui no Rio Grande do Sul também, questão de monitorar os nutrientes do solo, monitorar a questão da aplicação de fertilizantes, monitorar a qualidade de sementes que estão nos silos, né, e grãos, monitorar a água no solo, monitorar a temperatura de armazenamento em silos, né, e integrar tudo isso aqui para que o agricultor lá, os profissionais que trabalham no campo, eles tenham um acesso muito melhor à informação e às condições, né, de funcionamento da sua lavoura ou das suas plantações para resolver os problemas que realmente vão aparecer ali de pragas, né, e de problema de falta de irrigação em alguns pontos. Então é um campo bem grande de tecnologias que ainda estão sendo desenvolvidas. E isso é tão relevante aí que a Microsoft, a Climate Corp, a TT e a Monsanto já têm soluções para agricultura inteligente. Outros exemplos, né, aplicações de saúde, a gente pode pensar de monitorar pacientes, que nem eu falei para vocês, eu acho que isso aqui é um grande campo de trabalho. E a questão de monitoramento de trabalhadores, né, de acompanhar a localização deles no chão de fábrica, de monitorar as condições de saúde, de dar avisos e alarmes, né? Então aqui tem um exemplo dos operadores de uma mina que eles são monitorados, né? Tem uma pulseira de monitoramento para auxiliar aí as tarefas deles.
E outros desafios que a gente vai encontrar, pessoal, e que vocês vão vivenciar, a questão da eficiência energética, né? Uso de baterias e a ideia de que alguns desses dispositivos eles têm que funcionar por muitos anos sem intervenção, sem troca de baterias, porque senão invalida o custo que tu vai investir. Então, por exemplo, o Wireless Heart tem a ideia de que a bateria leve 10 anos antes de ser trocada a primeira vez, para tentar reduzir muito o custo de manutenção, né? E o Green Networking aqui, outro desafio, é desenvolver esses protocolos de comunicação de forma que as comunicações sejam eficientes e que necessitem poucos recursos. A ideia, né, se a gente vai pensar nesses dispositivos alimentados à bateria, é que eles vão ter um rádio para se comunicar e esse rádio vai ficar desligado a maioria do tempo e vai ligar em momentos específicos, né, sincronizados, para que ele possa trocar os dados que ele precisa e desligar de novo para manter as baterias carregadas, né? Então tem essa questão das topologias que a gente vai montar nossas redes também, né? Uma topologia estrela, que é a que a gente usa hoje em casa com a Wi-Fi, né? Onde todos os dispositivos são ligados a um ponto de acesso. Essa aqui é a que menos consome energia e é a mais rápida. Porém, algumas aplicações muitas vezes não tem como construir essa topologia. Alguns protocolos aí permitem roteamentos mais complexos. E aí entra esse problema do roteamento, e o roteamento ele aumenta o consumo de energia, porque mais rádios vão precisar ficar ligados, correto? Então, todas essas questões aí de fazer redes com menor consumo de energia são desafios ainda a serem trabalhados. E Energy Harvesting, né, a questão de coleta de energia, né, dos próprios dispositivos se recarregarem. Outros desafios, tempo real, né, o determinismo temporal que eu falei para vocês. Os deadlines, que é a garantia de entrega das mensagens dentro do tempo, que é importante para os sistemas de controle, e baixa latência, né? Que no caso aqui dessas duas topologias é o tempo que leva de uma mensagem ser transmitida da origem até o seu destino, tá? Então, a gente tem que garantir essas baixas latências. E a confiabilidade é a taxa de entrega de dados, que tem que ser muito grande nessas redes para esses dados serem confiáveis. E evitar retransmissões para poupar energia. Então, redes para a internet industrial das coisas são um desafio bem grande ainda. Por isso que está se migrando para essa ideia da 5G, de, dentro dos padrões 5G, consolidar protocolos melhores, tá? Outros desafios, pessoal, coexistência, que é quando muitos equipamentos se comunicam na mesma faixa de frequência do espectro eletromagnético. No caso aqui, para vocês terem uma ideia, hoje é o Wi-Fi, o Bluetooth, o Zigbee, entre outros protocolos, todos usam a faixa de 2.4 a 2.48 GHz, porque é uma faixa aberta, uma faixa livre, qualquer um pode desenvolver aplicações nessa faixa, então eles competem pelo espectro. O que acontece quando a gente está usando a Wi-Fi, assistindo um vídeo, se a gente estiver transmitindo pelo Bluetooth, vai ter colisões, ou seja, dependendo do canal que a gente usa, óbvio, mas vão ter colisões entre esses dados e vão ter que ter retransmissões. Então esse é um problema muito grande que ainda tem que ser resolvido, né? Rádios capazes de se comunicar em diversos padrões são uma demanda. Densidade dos dispositivos e interoperabilidade entre eles também, né? Então interferência é um problema, né? O espectro está bem saturado, então tem que se achar soluções para isso. E por fim, aqui um dos desafios que eu acho que vai ser um dos que vocês mais vão encontrar à medida que as empresas vão investir mais nessas tecnologias é o retrofit, que é quando a gente vai pegar uma máquina velha, que tem um CLP velho, que já não se vende mais, que já não tem peça de reposição, mas a máquina continua ali sendo usada porque está funcionando tudo ainda, né? Só que se a gente quisesse integrar essa máquina aí fazer a integração dela no sistema e na pirâmide de automação, a gente precisa ter capacidade nessa máquina de monitorar os tempos que vão levar os processos, falhas, alarmes que essa máquina vai dar, tempos que ela está monitorando, sensores que ela tem ali disponíveis para monitoração e disponibilizar isso. Então a gente vai ter que fazer o retrofit, trocar esses controladores por controladores mais novos,
passar toda a programação para eles e fazer esses controladores novos disponibilizar as informações que a gente quer, né, na pirâmide lá, nas redes da pirâmide. Então, o retrofit tem esse objetivo, né? A gente vai pegar uma tecnologia antiga e fazer um upgrade nela para uma tecnologia mais nova. Outro desafio, então, para terminar, quase encerrando aqui essas questões, depois eu vou dar um exemplinho para vocês, é a questão de segurança, né? Como a gente está ligando tudo agora, integrando tudo, a questão de segurança é muito crítica lá, porque podem acontecer uma série de ameaças aí, desde reprogramação de dispositivos, né? Roubo de chaves de criptografia que vão ser usadas nas comunicações. Alguns equipamentos, pessoal, a gente tem que garantir proteção contra a leitura do programa, né? Por exemplo, no SLP ou em algum hardware específico para a internet industrial das coisas, proteções para que alguém não consiga acessar esse equipamento e ler o programa que está na memória dele para não descobrir as chaves, né, de criptografia e conseguir invadir as redes e ter acesso aos dados ou até injetar dados falsos na rede, que isso pode acontecer. Claro que são coisas extremamente absurdas, mas acontecem, né? Tem histórias bem interessantes, se vocês procurarem na internet, de tentativas de invasão a usinas nucleares, de vírus de computador que foram criados para tentar invadir usinas nucleares e sabotar os sistemas, né? Então a segurança sempre vai estar associada, vai estar junto. E o que acontece hoje é que tem muitos fabricantes, por exemplo, a Intel hoje está desenvolvendo no seu hardware mesmo e dentro de todos os níveis do hardware, formas de garantir maior segurança, né, contra os dados, para evitar invasões, esse tipo de coisa. Isso, se a gente pensar na internet das coisas, os dispositivos espalhados em vários lugares, né, por exemplo, monitorar uma área muito grande, monitorar uma cidade, eventualmente alguém pode ter acesso a algum desses dispositivos de internet das coisas, a gente tem que garantir a segurança, porque senão essa pessoa, se ela tem o conhecimento aprofundado específico, ela é capaz de invadir, né, ou de quebrar essas chaves e causar algum tipo de transtorno no sistema. Então, para concluir, pessoal, a internet industrial das coisas é principalmente algo ainda em desenvolvimento, a gente ainda vai ver muita coisa sendo criada, né? Mas eu acho que dentro daquilo que a gente discutiu na aula de Indústria 4.0, o maior ponto hoje de investimento é a integração dos equipamentos, que é pegar, né, as tecnologias que já existem no chão de fábrica e nos outros níveis e integrar, fazer todo um trabalho aí de configurar esses equipamentos para eles trocarem dados, tá? Isso é um grande desafio, porque a gente tem que trabalhar com equipamentos de vários fabricantes em vários níveis da pirâmide, com várias tecnologias de rede, com vários equipamentos de TI, então tem um desafio bem grande ainda de aplicar essa internet industrial das coisas. Mas lembrem, se eu perguntar para vocês agora qual é que é a diferença entre IoT e IIoT, né? Vocês saberiam dizer, né? Eu acho que a principal é que a IoT é voltada ao ser humano, enquanto a IIoT é voltada à máquina e à integração da pirâmide da automação, tá? Então, isso muda isso já cria uma divisão de tecnologias aí que a gente vai ter em cada uma delas e como a gente vai lidar com isso, tanto como usuário como alguém que vai aplicar. Vou dar um exemplinho aqui também, pessoal, da Nokia, do que eles estão fazendo. Hoje, eles oferecem uma Wi-Fi proprietária dentro, se vocês acessarem o site aqui embaixo para olhar, onde a gente consegue integrar essas máquinas todas, né, fazer a integração, fazer a questão da reconfiguração dinâmica do maquinário, dependendo do produto, e também integrar aí com as questões dos digital twins e da questão da logística inteligente, né, com os dispositivos sem fio proprietários deles. E esses sistemas já estão meio que se preparando para quando chegar a 5G, onde vai integrar um pouco mais. Então eles já estão oferecendo uma solução aí intermediária para quem tem condições antes de chegar na 5G. Também outra coisa aqui que até foi passada por um amigo que trabalha na área de integração
São as soluções que diversos fabricantes vão ter aí, ou estão começando a oferecer dentro da indústria 4.0 e da internet industrial das coisas. Basicamente, soluções de integração, né, e de acesso remoto à informação. Então, para terminar, pessoal, deixa eu só ver aqui, deixei mais uns outros links relacionados sobre LoRa, por caso vocês queiram saber mais sobre esse protocolo. E sobre o que a Nokia fala sobre a indústria 4.0 e conectividade 5G. E vamos falar de uma plataforma que pode ser um meio educacional para vocês estudarem, para vocês fazerem algum projeto inicial, que é usando o Arduino aí, que é a Arduino IoT Cloud. O que eles fizeram, pessoal? Arduino provê um serviço na internet, de internet das coisas, na nuvem, que permite então que qualquer um desenvolva uma aplicação usando um Arduino, um hardware, né? Tu pode botar lá 2 botões, pode botar 3 LEDzinhos no Arduino, fazer a tua coisa, né? O teu objeto ali, e tu pode conectar ele através dessa nuvem da Arduino IoT. Então o teu Arduino tu pode conectar ele através do computador ou através do módulo Wi-Fi nessa nuvem, e através de um aplicativo no celular ou do navegador tu consegue então acessar a nuvem, acessar o teu dispositivo, teu Arduino, tua coisa, e controlar, né? Mandar comandos e monitorar. Então eu vou deixar os links aqui também, vamos mostrar rapidinho aqui um pouco mais sobre isso. Mas olha só, a última versão então do Arduino IoT Cloud, agora é janeiro de 2021, permite tu criar um ambiente, tu gerar, né, os rascunhos, né, os códigos-fonte, montar redes de sensores, monitorar em tempo real, tem compatibilidade com Wi-Fi e LoRa, e permite, então, já tem todas as bibliotecas aí para trabalhar com IoT usando essa cloud. Então eu abri aqui o navegador para mostrar para vocês. Aqui é a nuvem, então, né? A ideia é tu cria uma conta gratuita na Arduino, e aí a partir dali tu já pode desenvolver uma aplicação, né? Qual é que é a ideia básica? Tu vai ter o teu dispositivo Arduino, tu vai conectar ele na rede, tu vai gerar um sketch, né? Ou tu vai conectar o dispositivo no teu PC, no navegador mesmo tu vai gerar o sketch, gravar, e tu vai poder monitorar remotamente usando um aplicativo. Então assim, ó, a Arduino lançou uma série de dispositivos voltados a IoT, então eles já têm placas específicas, né, de prototipação, que é essa linha do MKR aqui, toda essa linha, né, o Nano 33, o Portento H7, todos eles já têm capacidade de se conectar a IoT. Os antigos, pessoal, Arduino Uno, Mega e tal, pelo que eu vi, não é tão trivial de fazer isso. E até, bom, a Arduino está oferecendo esse serviço meio que gratuito, né? Na maioria dos casos. Então, o preço por esse serviço já está meio que incluído nas placas. Então, essas placas custam aí de R$200 para cima, mas permitem, então, vocês ter acesso à nuvem. E aí o que vocês vão fazer? Coisas, né? Vocês vão fazer os seus dispositivos. Vocês vão, através da nuvem, criar uma nova coisa. Eu vou tentar fazer aqui com vocês, né? Linkar um dispositivo, selecionar uma rede, criar as variáveis, né, que vocês querem acessar no dispositivo, né? Variáveis analógicas, variáveis inteiras. Vocês vão botar o nome dessas variáveis, dessas entradas e saídas. Ele vai gerar já um rascunho mesmo para vocês, ó. Vai permitir vocês conectar no PC, monitorar pelo navegador mesmo, pelo monitor serial se está funcionando, e acessar no aplicativo aqui bonitinho, né, as variáveis que vocês configuraram. Então é muito da hora isso aqui, muito prático assim, para fazer uma aplicação rápida, né, de internet das coisas. Bom, tem vários tutoriais aqui, caso vocês queiram se aprofundar nisso. Sobre então a IoT Cloud, vocês vão precisar de uma plaquinha dessas. Já tem algumas à venda no Brasil, dá para comprar pelo eBay também. Inclusive tem umas que são GSM, ó. Quer dizer que vocês podem botar um cartãozinho, um chip de operadora e fazer ele conectar
pela 3G. Então, se vocês quiserem monitorar uma coisa muito distante, né, de casa, tá tranquilo. O que tem de importante aqui, pessoal? Essas comunicações são seguras e criptografadas, então já tem toda uma base de criptografia e segurança para garantir a proteção desses dados que vão ser trocados na nuvem. Então, bom, aqui tem mais ou menos o mesmo passo a passo que eu falei, né? Vocês vão assinar no serviço, acessar a nuvem, criar o dispositivo, as entradas e saídas, criar as variáveis importantes, conectar na rede, depois vocês podem editar o rascunho, fazer o programa de vocês, incluir as funcionalidades que precisa, né? E fazer um aplicativozinho de vocês ali, um dashboard, né? Onde vocês vão controlar, tem um painel de instrumentos, então é quase que nem um sistema supervisório que vocês vão ter, né? Então, muito da hora isso aqui. Tá aí umas boas ideias de TCC para algumas aplicações específicas. Então, aqui, ó, IoT Cloud, né? Vocês vão criar uma coisa. Vamos ver até onde eu consigo ir sem a plaquinha. Eu já fiz o login aqui. Vocês vão selecionar o dispositivo. Ó, ele está pedindo para conectar, né, um dispositivo. Como eu não tenho uma plaquinha aqui, acho que eu não vou conseguir fazer essa aplicação. Mas pelo que eu estou entendendo aqui, não precisa nem mais da Arduino IDE para gravar o chip. Consegue gravar pelo próprio navegador. Aí tem que ver a compatibilidade aqui e tal. Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que a gente tem já algumas questões aqui, né? Uma solução do Arduino para prototipação já é legal para a gente se familiarizar. E aí depois, à medida que a gente vai se aprofundando nos equipamentos de certos fabricantes, a gente consegue então ver que tipo de solução eles estão oferecendo, tá?